Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar mais um pouco sobre Cristologia. O tema da aula de hoje é Jesus, o Profeta. Vamos falar um pouco então sobre a questão de profetas. No Antigo Testamento, por exemplo, quem era um profeta? O profeta era aquele que recebia revelações de Deus. Essas revelações elas podiam vir através de sonhos, visões ou até mesmo da própria palavra do Senhor, ou seja, da manifestação verbal de Deus na vida do profeta. Algo interessante também é que o profeta, além dele receber essas revelações de Deus, ele tinha a missão de transmitir essas revelações. E aí ele conseguia transmitir essa revelação ao povo através das palavras, né? Através da comunicação verbal. E Deus muitas vezes usava também sinais, ou seja, os milagres no momento dessa transmissão. Então nós temos duas coisas aí bem interessantes em relação ao ministério profético. Tanto o fato de receber a mensagem, né? E como profeta de Deus, repito, essa mensagem vinha do próprio Deus, como também a ideia de transmitir essa palavra, o ato de receber e o ato de transmitir. Veja, nem sempre quando as pessoas recebiam uma revelação de Deus, significava que aquela pessoa era profeta. Não. Por exemplo, Faraó recebeu uma revelação de Deus. Recebeu um sonho, José interpretou o sonho e o próprio José disse que aquele sonho vinha de Deus. Entretanto, Faraó não era profeta, ok? Então, o que é que fazia realmente, o que é que faz a ideia de ser um profeta? É a ideia da vocação divina. Era preciso ser chamado por Deus para exercer o ofício profético, o ministério profético, ok? Mas fica de início bem claro para a gente essa ideia. O profeta recebia a mensagem de Deus e ele tinha a responsabilidade de transmitir essa mensagem para o povo. De uma forma geral, a mensagem do profeta abordava duas questões. Primeiro, era uma mensagem que trazia uma denúncia, denunciava o erro de uma pessoa em específica ou de um povo de uma forma geral. Mostrava então o pecado de uma nação, a falta de conformidade daquele povo com a lei de Deus. Mas um outro lado da mensagem profética é que ela transmitia também uma palavra de conforto, de esperança. Deus ministrava a vida do seu povo por meio dos seus profetas, trazendo então uma mensagem que pudesse dar uma alegria para o coração do seu povo. Então, essas duas questões bem distintas e bem claras na mensagem do profeta, tá? Tanto a questão da exortação, de uma mensagem que trazia um certo julgamento divino, uma mensagem que transmitia um julgamento, mas também essa mensagem que expressava misericórdia da parte de Deus, ok? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, ele era profeta e, claro, ele exerce ainda hoje esse ministério profético e daqui a pouco a gente vai ver como ele faz isso. Há muitos textos nas Sagradas Escrituras que tratam dessa questão, mas eu inicio aqui para a gente no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, a referência é o verso 18 também, que diz assim, olha o que está escrito. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Percebem aqui comigo essa questão de receber a mensagem e ter a responsabilidade de transmitir? Eu vou voltar à leitura do texto. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deus, então, está dando essa mensagem aqui para Moisés. E aqui já é uma mensagem acerca do grande profeta, o maior de todos os profetas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O próprio Novo Testamento confirma isso que eu estou dizendo para os irmãos. Na pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e eu vou ler para a gente esse texto, 2 versículos, o 22 e o 23. Vejam o que diz a palavra do Senhor. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Pedro aqui então está falando sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a mensagem transmitida lá em Deuteronômio capítulo 18 é cumprida na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus então era profeta. Ele mesmo falou de si mesmo dessa forma, ele reconheceu ser um profeta, tá? A gente tem isso em Lucas capítulo 13, versículo 33, é um texto interessante para a gente ler também, eu quero fazer para a gente essa leitura. Lucas 13, 33 diz assim: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então o texto está falando sobre ele mesmo também, sobre Jesus. Então veja, Deuteronômio mostra Cristo como profeta, Atos confirma essa palavra, né? Atos capítulo de número 3, o texto de Lucas 13, 33, o Senhor Jesus Cristo, ele se identificou como profeta. Um outro texto aqui para a gente é João capítulo 12, versículos 49 e 50, Jesus declara nesses textos, nesses 2 versículos, que ele recebeu a mensagem direta do Pai, e essa é a ideia do profeta, recebe a mensagem de Deus e transmite para o povo. Vou ler os textos para a gente. Evangelho de João, capítulo 12, versos 49 e 50. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Que declaração assim extraordinária de Jesus. Ele revela aqui no texto, então, que o seu ministério estava totalmente de acordo com a vontade de Deus, o Pai. Aquilo que o Pai havia revelado para ele, falado ao seu coração, ele estava então transmitindo para todo mundo. Bendito seja o Senhor, então, por essa verdade eterna, e a gente vê a fidelidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo como um profeta que recebe a palavra e que transmite de maneira correta, de maneira confiável aquilo que o próprio Deus designou para a sua vida. Então, voltando aqui, Jesus declara ser profeta, ele declara receber a mensagem diretamente do céu, diretamente do Pai. E uma outra questão importante é que as pessoas que conviveram com Cristo, elas reconheceram Jesus como sendo um grande profeta, tá? As multidões viram isso em Cristo Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 11, é um dos textos que mostra isso para a gente, e eu vou ler agora também. Mateus capítulo 21, versículo de número 11. Diz assim a palavra: e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então, são as multidões, não é? Reconhecendo o ministério profético do nosso Senhor e Salvador Jesus. Com esses textos e com essas afirmações, a gente vê, claro que aqui na nossa aula, de uma forma bem resumida, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele era profeta, tá? Exerceu o seu ministério profético. Agora vem a seguinte pergunta: quando foi que Jesus exerceu o seu ministério profético? Aí, a resposta é a seguinte: primeiro, ele exerce o seu ministério profético antes da sua encarnação. Antes, pastor? Sim, antes. Jesus, ele é Deus, ele é pré-existente junto com o Pai. Então, quando a gente vai lá para as páginas do Antigo Testamento,
nós temos ali o Senhor e Salvador Jesus Cristo exercendo o seu ministério profético. E ele faz isso, por exemplo, através do anjo do Senhor. Há muitos momentos nas Sagradas Escrituras em que o anjo do Senhor aparece ministrando uma palavra de uma maneira muito específica para alguém. Ali, o anjo do Senhor é o Cristo pré-encarnado, é o Jesus antes da sua encarnação. Por exemplo, gente, lá quando Abraão começou a conversar com um anjo acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, e aí eu vou deixar a referência aí no vídeo para vocês, caso vocês queiram dar uma lida melhor, ali a gente entende que Abraão estava conversando então com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o Cristo pré-encarnado. Ok? Porque o texto vai mostrando que a partir do momento em que Abraão conversa com o anjo, ele está conversando com Deus, né? Revelando então essa questão da divindade desse anjo, ou seja, mostrando Cristo Jesus ali naquele texto. Então a gente vê o ministério profético ali, porque ali é uma mensagem de juízo, não é? Uma mensagem de destruição de cidades ímpias. É a palavra profética sendo transmitida naquele momento, né? Anunciando a Abraão o que Deus faria com Sodoma e Gomorra. Mas antes disso, não é? Antes de Abraão, a gente tem um caso bem interessante também, que é quando Noé está construindo a arca e ele está pregando para as pessoas acerca desse dilúvio que estava por vir e dando às pessoas então uma oportunidade de se arrepender para que assim fossem salvas, né? Para que essas pessoas então pudessem ser salvas. E aí, gente, a palavra do Senhor declara para a gente, lá em Pedro mostra, 1 Pedro capítulo 3, versos 19 e 20, a palavra lhe mostra que Pedro entendeu que quando Noé estava pregando a palavra, Cristo estava anunciando a mensagem por intermédio de Noé. Ou seja, claro, quem estava transmitindo a palavra era Noé, mas ali, não é? Ali é a mensagem de salvação, é uma mensagem transmitida para promover arrependimento àqueles corações. Então essa mensagem, Pedro mostra que Cristo estava pregando através de Noé para aquela geração antediluviana. O que a gente vê isso? É o ministério profético de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Tá? Ainda dentro do Antigo Testamento, e aí eu estou trazendo apenas alguns exemplos, a gente vai lá para Êxodo, capítulo de número 3, que é aquela famosa passagem quando Moisés se depara diante de uma sarça ardente. Moisés se aproxima para ver aquela maravilha e a palavra do Senhor diz que foi um anjo do Senhor que apareceu ali. E depois o texto diz que Deus falou com Moisés lá de dentro da sarça ardente. Aquela manifestação de Deus ali é uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Que coisa maravilhosa, então, e tudo isso foram palavras que foram transmitidas. Palavras transmitidas por meio de Noé para uma geração, enfim, palavras transmitidas diretamente para Moisés. Deus então agindo, não é? O Senhor Jesus Cristo agindo no Antigo Testamento, mostrando então o seu ministério profético. E aí, você vê essa questão também através de todos os outros profetas do Antigo Testamento, tá? Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, os profetas de uma forma geral, tá? Eles então anunciaram essa palavra, a palavra de Deus. Cristo então estava no Antigo Testamento por meio dos profetas, transmitindo essas palavras, tanto palavras de exortação, de juízo, como também mensagens de conforto, de consolo para o seu povo. Agora, claro que de uma maneira bem específica, muito clara e contundente, Jesus exerceu seu ministério profético durante a encarnação. E aí a gente tem um outro tempo, né? Durante o seu ministério terreno, né? Aqui juntamente conosco. Então, sim, e aí os textos que eu já mostrei para vocês, de Atos capítulo 3, Lucas 13,
João 12. São textos, então, que mostram a presença do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, exercendo o seu ministério profético, tanto através do seu exemplo de vida, das palavras que ele transmitia, como também dos sinais e maravilhas que ele realizava, testificando que Deus o havia vocacionado, não é? Colocado sobre ele esse ofício maravilhoso que é o ofício profético. Ok? Mas Cristo subiu aos céus. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E aí, o ministério profético de Cristo terminou? Foi concluído? Não. Cristo continua hoje exercendo o seu ministério profético. Como é que ele faz isso, pastor? Ele realiza isso através da sua amada igreja. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, vejam o que é que o texto sagrado diz. Mateus 28, 20. Diz assim a palavra do Senhor: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui é uma missão que Jesus deixou para a sua igreja. Jesus disse que a igreja deveria fazer discípulos de todas as nações, batizar estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no versículo 20 ele diz assim: vocês devem ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas, não é? Tudo que eu vos tenho ordenado. Então qual é a ideia aqui? A igreja recebeu de Cristo uma mensagem e agora recebe de Cristo também uma ordem de ensinar essa mensagem. Vejam essa questão, a igreja recebe e agora tem a missão de transmitir. Quando ela faz isso, Cristo está, através da igreja, exercendo o seu ministério profético. Ainda mais, Jesus exerce esse ministério profético hoje através da ação do Espírito Santo na igreja. O Espírito de Deus, ele é ativo na igreja e ele transmite para a igreja as palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele ensina a igreja, exorta, conforta, consola. Então, essa ação profética o Espírito Santo realiza no meio da igreja. E mais um fator importante: o Senhor e Salvador Jesus exerce o seu ministério profético também nos dias de hoje através dos ministros que foram devidamente ordenados para proclamar a palavra do Senhor. Então, por exemplo, quando o seu pastor prega a palavra, ministra a mensagem, creia que aquela palavra sendo transmitida, o texto sagrado sendo transmitido é a palavra de Deus. É Cristo Jesus falando ao seu coração por intermédio da pessoa que subiu ali no púlpito para anunciar a divina palavra de Deus. O verdadeiro profeta, então, é aquele que recebe de Deus a mensagem e tem como finalidade transmitir essa mensagem. O profeta, ele não pode transmitir o que não recebe. E ele também não tem o direito de transmitir além daquilo que recebeu. Essa é uma função importante para a vida do profeta. Você que é profeta, no sentido de que transmite a palavra de Deus, tá? Não profeta no sentido de um profeta semelhante aos profetas do Antigo Testamento, isso não, mas no sentido de que é aquele que transmite a mensagem de Deus, assim como eu também faço isso, nós não temos o direito de transmitir uma mensagem que vá além daquilo que o próprio Deus já transmitiu em sua santa e bendita palavra. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, o nosso grande profeta. Até uma próxima aula, estudaremos então ainda dentro desse assunto. O assunto de Cristo como profeta fala dos ofícios de Cristo, que são 3. O ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Até uma próxima aula. Fica com Deus.